Rapaz, e o Neto, hein, que tá indignado com a situação do Corinthians e olha, botou a boca no trombone. Da dívida. E ela não é minha. Eu não vou pagar por dívida que não é minha. Tá comprovado. O Augusto fez coisa errada. É chilindró. Você vai ver no vídeo de hoje o que foi que o Augusto Melo falou, o Neto detonando o Corinthians e alguns contratos do clube. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para dar uma moral pro nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Nos Donos da Bola de hoje, o Neto falou sobre a situação do contrato do Corinthians com a Adidas e meu irmão, ele tacou o pau pra cima dos dirigentes do clube que não pensam no Corinthians. É o seguinte, ó, eu tive uma informação hoje em relação ao patrocínio da Adidas com o Corinthians. Então, olha só como que as pessoas não pensam no Corinthians. Veloso, boa tarde. Boa tarde. Souza, boa tarde. E Nicola, boa tarde. E a imprensa também. Porque a imprensa tem que pegar tudo que é... O Augusto fez coisa errada, é chilindró. A Leila fez, é chilindró. Nós fizemos, chilindró. É assim que tem que se comportar a imprensa. Olha só, o Corinthians pode fazer o maior contrato da história. A Adidas tá aí buscando o Corinthians. Certo? Então vamos lá, e todo mundo sabe disso. Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo. Então vamos lá. A Adidas pode fazer um contrato de 10 anos, 1 bilhão e 200 milhões de reais. O que a Adidas também transformou o Palmeiras na hora que a Adidas foi pro Palmeiras, lembra disso? O que a Adidas transformou o Flamengo também. Só não deu certo no São Paulo. Só não deu certo no São Paulo. Por que será, né? Aí há um contrato que pode ser desfeito da Nike, aí é advogado, quem quer que seja, ele faz isso. Porque todo contrato pode ser desfeito. Só que tem uma cláusula aí, que se passar uma data, o contrato da Nike já é renovado automaticamente, como sempre foi. Sempre foi das administrações passadas. Eu não quero saber se a Nike é bom, se a Adidas é bom, se a Topper é bom, quem quer que seja. Eu tô falando do Corinthians. Então, se você... E outra coisa, os 10 anos de contrato... Quem disse que vai ser o Augusto o próximo? Que não é para ser, que não pode ser. Não pode. É para o outro e para o Corinthians. E aí o que está acontecendo? Aí o Pedro Soares, que é do Core, pessoa maravilhosa, dedicada para o Corinthians. O doutor Miguel, que é um cara incrível, maravilhoso. Parece que o Core não tem tempo de julgar isso. Mas espera aí, olha o contrassenso. E aí não é defesa para o Augusto, não é defesa para ninguém. É informação, coisa que ninguém deu. E que ninguém vai atrás e que ninguém dá, porque não interessa, né? Porque o que interessa é o Corinthians se danando, né? O que interessa é o Corinthians tendo que pagar marmita, pagar tudo. Isso que interessa, para dar audiência, para todo mundo. E o Thiago Leifert falou a grande verdade. Tá com problema? Bota o Corinthians. Tá com problema de audiência? Bota o Corinthians. E é assim para todo mundo, meu irmão. Vamos lá, então. Aí, eles não querem ouvir o que foi reclamado nesse tempo todo em relação ao negócio do Augusto? Que o Augusto não mostra os contratos. Mas quando quer mostrar um contrato de 10 anos com uma marca como a Adidas, que todo mundo conhece, né, Veloso? Nossa. Da seriedade da Adidas é uma coisa impressionante. Agora, se vai dar ou se não vai dar, eu não sei. Não sei se vai dar negócio. Mas aí, quando o Augusto, né, quando os caras do Corinthians, da atual diretoria, quer mostrar para o Core ou para as pessoas importantes do clube, que são uma... Aí os caras não querem ouvir, não tem agenda. Sendo que não tem agenda, se passou essa data, esse contrato pode ser desfeito da Adidas, que é 1 bilhão e 200 milhões vendendo camisa, aquela porra, aquela coisa toda. Eu ia falar, porra, e que não pode falar na televisão, porque vai saindo, porque eu faço televisão do jeito que eu falo aqui, meu irmão. Eu não faço televisão mentirosa. Eu não faço programa mentiroso. Eu não faço programa... Nós aqui, a gente combinou alguma coisa? Alguma vez você está aqui? Não. Nunca. Não. Só da minha loucura que eles têm paciência comigo. Porque é inacreditável que um clube como o Corinthians, que pode ter uma marca como a Adidas, para 10 anos, talvez para 1 bilhão e 200 milhões, isso se conseguir vender, e vai vender a camisa da Adidas. Está de brincadeira que não vai vender? Agora, se a Nike tem o direito... Só que passando esse tempo... Deu para entender que eu expliquei direitinho? Passando esse tempo
que o Core não tem agenda para ver, vai renovar automaticamente o contrato da Nike e a Adidas só pode, se a Adidas quiser, só em 2030. Quer dizer, não é o Augusto, é o Corinthians que tem que ver se é bom ou não. Se a Adidas é bom, se a Nike tem que renovar, se a Topper, se a Pedro, que o raio que o parta. Que, por sinal, se eu fosse presidente do Corinthians, e talvez até você, pode ter muita gente que não gosta, pode ter os associados que não gostam, pode ter um monte de youtuber, um monte de corintiano que trabalha na imprensa e que não gostaria que eu fosse presidente do Corinthians, jamais eu teria Adidas, Topper, quem quer que seja. Eu montava a marca Corinthians. Eu monto uma fábrica, terceirizo a fábrica e monto o Corinthians, meu irmão. Pra que eu vou montar? E vendo para quem é mais humilde, e vendo para os mais ricos, e vendo para todos os shoppings mais pobres, do shopping mais rico. Eu monto a marca Corinthians. Eu não preciso da Adidas, não preciso da Topper, não preciso da Nike, não preciso de ninguém. Eu faço isso e distribuo, como distribui a Magazine Luiza, o Mercado Pago, o Mercado Livre, acho que tem aí, não tem? Eu faço isso. O que o Mercado Livre faz, o que o Mercado Pago faz, o que a Magalu faz, eu faço com o Corinthians. Mas não, porque o Corinthians e outros clubes, eles têm que ter isso aí, entendeu? Que eu acho, e ainda mais, um Corinthians e Flamengo. Agora, isso é o que eu penso. Agora, por que o Dr. Miguel, que é um cara incrível, maravilhoso, o Pedro Soares, não tem agenda para ouvir uma proposta da Adidas? Mas eu não vi ninguém falar isso. Eu fiquei sabendo isso hoje. Hoje eu fiquei sabendo, porque aí não tem o Augusto. Não é quem que tá lá. Aí é o Corinthians, 10 anos de uma empresa incrível. Agora, se a Nike tem o direito dela, o contrato, isso aí não é problema meu. Como informação. Não é seu de ninguém. É do Corinthians. Ó, eu vou ficar com a Nike para disso. Ah, eu não quero, mas tem que ouvir. Mas qual é o bem? Se todo mundo fala, e todos os youtubers, todos os programas, todo mundo que tem programa de canal, fala, olha, mas não deu o contrato para ver lá. Não deu. Mas quando quer dar o contrato de uma empresa de 10 anos de contrato, eu não tenho agenda. Pode isso? Os caras gostam mesmo do Corinthians, Veloso? E o Augusto Melo até chegou a comentar sobre tudo o que está acontecendo no Corinthians em uma entrevista recente, mas é mais um dos caras que mostra que pensa muito mais no eu do que no clube. Da dívida, e ela não é minha, eu não vou pagar por dívida que não é minha. Está comprovado por perito, por auditoria independente, senão meu superávit também seria em 2024, não só começando 2025. Não é meu, não vou assumir. O meu trabalho foi trazer receitas, equilibrar nossas finanças. A gente passou de um patamar de 900 milhões de receita para 1 bi 115, e não tenho dúvida hoje, não tendo gastos, trazendo mais receita como a gente está trazendo, a gente vai igualar aí a outro clube, chegar aí a um bi 200, um bi 250, um bi 300, não tenho dúvida, o Corinthians está num outro patamar. Então o trabalho que a gente vem fazendo incansavelmente, a nossa equipe, é para colocar o Corinthians no maior patamar do futebol brasileiro. E a gente está colocando, já está comprovado isso, através das receitas que eu trouxe, através da qualificação que tivemos. O Corinthians hoje é o maior clube do país, é a maior audiência do país. E eu, como presidente, é o mínimo que eu tenho que fazer, ter coragem de lutar por isso, e eu venho lutando. Agora, eu não vou aceitar, que é o que eles fizeram na imprensa, jogar uma dívida monstruosa. Contratei o Cristiano Ronaldo e o Messi, não estou sabendo. Então é um absurdo. Para quê? Tentar esconder alguma coisa? Então já está tudo na mão do Conselho Fiscal, depende deles agora. O torcedor não queria saber? Está aí agora. Abre-se as contas. A minha está na mão da Justiça. As minhas contas, eu tive a coragem de colocar as minhas contas na mão da Justiça, através da RCE. Hoje, tudo que se faz, que se paga, que se recebe, a Justiça está a par disso. Por isso que nossos credores, que não tinham esperança mais de receber do Corinthians, hoje eles estão sorrindo, até me agradecendo. Recebo ligações. E hoje ele sabe como ele vai receber, quanto ele vai receber e que vai receber. Então, a nossa parte nós estamos fazendo. Só que as pessoas usam isso, às vezes, com maldade, para tentar manchar não só a minha imagem, mas acaba manchando a imagem da instituição Corinthians.
Então eles deveriam se preservar disso. Então eu não vou assumir uma conta que não é minha. Eu não gastei isso, ao contrário. Eu trouxe sim muito dinheiro para o Corinthians, por isso que a gente está conseguindo honrar nossos compromissos. Agora, eu não vou aceitar. Se teve erro, que paguem pelo erro. Eu sempre deixei muito claro na minha gestão. Se alguém errou, que pague pelo seu erro. A gente é muito transparente. Então eu não errei. E já está comprovado isso. E se eu precisar abrir uma sindicância policial para identificar uma suposta fraude, que seja aberto. Agora, não é minha. As minhas contas estão na mão da justiça. Eu coloquei. Eu tive coragem. Por quê? Porque minha gestão é limpa, minha gestão é muito tranquila, muito transparente. Agora, está comprovado aí. Está comprovado um prejuízo de 191 milhões, que agora o Conselho Fiscal abra, ajuste, e se alguém errou, que pague pelo seu erro. Agora está aí, o torcedor não queria auditoria, o torcedor não queria. Demorou, claro que demorou, porque a gente precisava ter tudo documentado. A gente precisava contratar uma auditoria independente, a gente precisava contratar um perito, que a gente chama o Papa da Contabilidade, não só no Brasil, mas no mundo, muito conceituado. Então demorou, gente. Peço desculpas, mas é porque a gente precisa ter uma coisa concreta, certa, para saber o que está falando. E hoje a gente sabe o que está falando. Então o torcedor queria entender as situações que acontecia, está aí agora, a grande oportunidade do torcedor entender aonde e como foi feito esses 2,5 bilhões de dívidas. Mas e você, torcedor? Eu queria saber, tá contente com a gestão do Augusto Melo? Acha que ele vai acabar empichado do clube ou não? Comenta aí, quero saber a sua opinião.